Normalmente, toda pessoa que tem o hábito de apenas viver o normal, nunca vive o sobrenatural, que é a lei que transpõe o natural. Então, Jesus, no meio da multidão, tinha o grupo dos seus discípulos e a multidão. Porém, quando ele sai do meio da multidão, depois de ter dado as parábolas, os discípulos dele vão com ele até em casa. Só que os discípulos vão perguntar para ele: mestre, nos explica melhor a parábola do semeador. Nos explica melhor a parábola de quê? Do semeador. Aí o que ele vai dizer? Versículo 37. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente foi o filho do homem. Aquele que semeou a boa semente foi quem? Filho do homem. O filho do homem é quem? Jesus, Jesus é o filho do... do homem. Então, sendo Jesus o filho do homem, está a identificar Jesus como o quê? Como filho de quem? Deus. Não, como filho de José. É? Não está a identificar Jesus como filho de Deus, está a identificar Jesus como filho de José. Porque nesse versículo mostra duas verdades sobre Jesus. A primeira verdade é de que Jesus, ele tem uma origem divina humana. Divina proveniente de Deus, humana proveniente de Maria e José. Porque Deus torna Maria e José participante da identidade e da origem de Jesus. Esse filho do homem aqui não está se tratando de Deus, está se tratando de José. De José, porque Jesus, ele é incluído na paternidade de José. Entendi. Nunca em nenhum momento Deus excluiria isso, porque ele sabia que era importante que Jesus tivesse um pai físico. Ou seja, um pai biológico. Por isso que o próprio Deus, na véspera do nascimento de Jesus, ele teve que enviar um anjo em sonho para José e dizendo: José, não tema receber quem? Maria como sua quê? Sua esposa, porque nela está gerada vem que? Do Espírito Santo, sabendo que Jesus, ele tem duas origens, a divina e a humana. A divina proveniente do Espírito, a humana proveniente de Maria e José, pois Deus tornou José e Maria participante da origem de Jesus. Por isso que ele é chamado filho do homem. Existem outros versículos e outros textos que falam filho de Deus. Mas quando fala filho do homem, é porque é filho de José. Filho do homem porque vem de quem? De José. José. Toda vez que a Bíblia relata sobre filho do homem, ela está falando de José. De José. Porque Deus, na sua soberania, ele não tira a participação de José na criação de Jesus. Agora deu para entender? O nível de humildade de Deus, né? Você vê como é que Deus é simples. Nível de humildade, nível de amor pela paz. Você vê que Deus é um ser inclusivo, não exclusivo. Deus não se permite se excluir de alguma coisa. Deus se permite incluir em alguma coisa. Ah, caraca, desceu aqui. É por isso que na criação, o prazer de Deus era de descer no Éden e ter comunhão com o homem. Que tem a ver com se relacionar com ele, porque Deus não exclui o homem, Deus inclui o homem na sua divindade. Cara, é o mundo. Sim. E a boa semente são os filhos do reino. Quem é os filhos do reino? Nós somos filhos do reino. Por quê? Porque nós somos a boa semente. Para além de sermos a boa semente, filhos do reino, o que nos caracteriza como filhos do reino? Porque somos filhos do homem? Somos filhos discípulos. Discípulos. Porque os discípulos eram diferentes de quem? Da multidão. Então você não é multidão, você é discípulo. Só se pode ser filho do reino se é discípulo do reino, através do mestre que lidera o reino. Jesus. Deu para entender? Sim.
Lê de novo para você entender. O campo é o mundo. Ele estava falando sobre o quê? A parábola do quê? Do semeador. Ele estava dizendo que saiu um homem a semear e semeou em vários territórios. Porém, essa parábola não foi compreendida pela multidão, nem mesmo na hora pelos discípulos. Só que passando-se o tempo em que eles vão para casa para descansar, os discípulos vão agora submeter Jesus a como espécie de um interrogatório. Ou seja, se eu sou discípulo, só posso me tornar discípulo se eu tenho um mestre. E eu só posso também saber que eu sou um discípulo se tenho a coragem e a humildade de perguntar ao mestre aquilo que eu não sei e aquilo que eu não entendo. Por isso que, como discípulo, eles têm a liberdade de perguntar para ele: o que é isso? Você falou lá da parábola do semeador, nós não entendemos. Então nos faz entender. Ele vai dizer assim: olha, o semeador sai a semear sobre vários territórios. E nos vários territórios que ele vai plantar, o material que ele planta é o mesmo. Que material é esse? Semente. Que semente é essa? Cada um vai semear a semente que ele tem na mão, não? A palavra. A palavra. O material é o mesmo. Você está vendo a diferença de que o pregar e o ensinar tem muita diferença. Sim. A dificuldade que existe para a palavra vingar não está no ensino, está na pregação. Pregar é uma coisa, ensinar é outra. Só se ensina quem é discípulo, porque discípulo vem de disciplina. Por que que no meio da multidão ele pregou? Porque ele prega, o alvo é salvar. Então o maior objetivo da pregação é trazer o homem perdido à salvação. O maior propósito do ensino é amadurecer os discípulos. Então um discípulo não precisa da pregação, precisa da instrução, que é o ensino. Por isso que é filho. Filhos não precisam de pregação, filhos precisam de instrução. Cada um dos dois chamados mesmo, né? Você entendeu? Sim, sim. Aí ele leu o versículo 38, falou o quê? Aí ele fala sobre e a boa semente são os filhos do reino, né? Sim. O joio são os filhos do maligno. Aí ele vai o quê? Ele vai trazer a diferença dos filhos do reino e dos filhos de quê? Das trevas. Então significa, Do inferno. então significa que no mundo tem os filhos de Deus e tem os filhos de quê? Diabo. Os filhos de Deus são chamados filhos do reino. E os filhos do diabo são chamados o quê? Filhos das trevas. Então automaticamente, o diabo tem filhos e Deus tem filhos. Sim. Aí a pergunta é: que tipo de pai você quer ter ou que tipo de pai você tem? O diabo tem filhos e Deus tem quê? Filhos também. Na multidão se encontram os dois grupos. Tanto quanto filhos de Deus e filhos de quem? Do diabo. Do diabo. Os filhos do diabo recebem a identidade e a paternidade de quem? Das trevas. Das trevas. E os filhos de Deus recebem a paternidade e a identidade de quem? Da luz. Da luz. Versículo 39. E o inimigo que o semeia, é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Aí eu te pergunto, Deus vai vir buscar na pessoa de Jesus, ou seja, no exato momento em que se dá o arrebatamento da igreja, Jesus vem buscar quem? A igreja. Mas nesse contexto em que eu estou te explicando, está falando de quê? Dos filhos. Ele só vem buscar filho, não vai vir buscar religioso.
Jesus não vai voltar para a terra para vir buscar uma religião, vai vir buscar os filhos. Então não tem direito à eternidade quem não é filho. Porque a eternidade é a herança dos filhos. Rapaz, olha que doideira. Tipo assim, Como sementes do reino, habitamos nessa terra. o mundo é o território. Sim, e como sementes do reino, habitamos nessa terra. Sim. Porém, com uma identidade de filhos. Se tornamos reis nessa terra pelo fato de estamos recebendo o reino dele em nós. Em nós. Para ocuparmos o território que é o mundo. Com certeza. Com a palavra. Sim. Foi o que você falou. Sim. Semear a palavra. Com certeza. Então, se você tem 1 talento, ou 2 talentos, ou 3 talentos, não importa, semeia a palavra. Com certeza, porque o material é o mesmo, não muda. Peguei, profeta. Tá lá. Entendi. Você está entendendo? Caraca. O material é o mesmo, Uhum. que é usado para plantar em todos os territórios, na parábola. Só que Jesus vai desmistificar isso quando vai estar com os discípulos. Ele vai dizer assim, olha, o mundo é esse território em que os filhos do reino estão plantados e os filhos do reino carregam a mensagem. E essa mensagem é o único material pelo qual o próprio Jesus fez uso para alcançar os filhos. Pois antes de Adão ter pecado, nós tínhamos apenas uma única frequência de ouvir e receber, que é Deus, o Pai. Adão peca, perdemos essa frequência, nos tornamos essa divisão em que no mundo domado pelo pecado, aí passamos a ter os filhos do diabo e os filhos de Deus. Como é que Deus encontra os seus filhos no meio de um mundo em que todo mundo estava em pecado? Agora, Através de quê? como eu sou discípulo, eu vou fazer a pergunta. Vou fazer uma pergunta. Deus vai vir buscar os filhos. Sim. Por que não a religião? Porque a religião, ela não conecta a pessoa de Deus para um relacionamento. Ela conecta a Deus como um amuleto da sorte. Ou seja, alguém com atitude carrasca, com a vontade de matar ou destruir. Peguei. Você está entendendo? Calma, peraí, tá muito forte isso aqui. Ou seja, quando de fato eu recebo o reino de Deus dentro de mim, Sim. vivo esse reino dentro de mim e eu vou conquistando os territórios, porque no mundo existem vários territórios a gente ser alcançado. Eu vou me tornando filho de Deus a partir desse momento, né? Com certeza. Porque eu não fico preso a um território único que é o templo, Sim. né? Sim. Porque os filhos do reino, eles estão preocupados em espalhar a mensagem. Os filhos da religião estão preocupados em reter a mensagem. Uhum. Só que a mensagem dos filhos do reino é diferente da mensagem dos filhos da religião. Você está entendendo? Qual a diferença? A mensagem dos filhos da religião, ela é condenativa. Mas a mensagem dos filhos do reino é de boas novas. Por isso que os filhos do reino levam solução aonde não tem. Levam paz aonde não tem. Levam alegria onde não tem. Os filhos da religião levam condenação e pesar sobre a consciência dos pecadores. Entendi. E nessa busca, né, que o Senhor, nessa busca não, digamos assim, nessa vinda que o Senhor vai vir, né, para nos buscar os filhos. Sim. Os filhos. Para poder estar nesse lugar, você tem que ter consciência de reino, né? Com certeza. Mais do que consciência de reino, você tem que ser parte desse reino. Você tem que ser parte desse Ou reino. seja, Jesus nos tornou parte desse reino. Por isso que a religião, ela não terá tanta força quanto o reino tem. Por isso que a mensagem do reino
é a única que vai prevalecer e promover, de fato, verdade, transformação e salvação para o perdido. A maior função é levar o reino. É levar a mensagem do reino. Então isso não tem a ver com denominação, não tem nada a ver com a religião. Somos os reis da terra. Com certeza, por isso que somos o governo. Ele é o rei. Ele é o Nós rei. somos os reis. Representantes dele, governando a terra através da mensagem. Porque você só pode ser rei. O rei só é rei por causa do seu reinado, do seu reino. Com certeza. Entendeu? Então tem o reino das trevas e tem o reino da luz. Por isso que tem os filhos de Deus e os Então, filhos do das diabo. trevas. Que é os filhos das trevas. Então todo aquele que traz condenação, Pegou? o que não promove solução, Por isso que ele disse assim, olha, a semente da treva, são os rapaz. filhos do reino. Quer dizer, a semente são os filhos do reino. Entendeu? Sim. A semente são os filhos do reino. Quer dizer, eu e você somos filhos do reino como semente liberada a essa terra para levarmos quê? a boa semente A da boa palavra. semente. Glória a Deus. Por isso que nenhum sistema religioso terá poder de travar o reino. O reino é mais poderoso que qualquer sistema. Porque o reino não está limitado ao espaço físico. Caraca! O reino não está limitado ao espaço físico. Pegou agora? O reino está limitado ao lugar que eu vou. Aleluia! Caraca, quando de fato eu recebo o reino, eu não fico limitada a viver essa. Caraca, a terra não me limita. Nunca. O cala. Ah! Por isso que a religião tem dificuldade de entender o reino. Com certeza. Por isso que quando Jesus veio à Terra, eles tiveram dificuldade de entender Jesus. E eles achavam que Jesus trouxe uma nova doutrina. E não é uma nova doutrina. Por isso que quando você semeia no altar, que é o reino, eu estou semeando a sua vida. Quando eu estou semeando a sua vida, né? Estou semeando a sua vida ali, eu estou semeando no reino. É por isso que quando eu semeio... Caraca, mano do céu. Automaticamente as coisas fluem, porque eu não estou limitado ao lugar físico. Por outra, se você entende, um dos segredos aqui, com relação ao que você está falando, é simples. O importante não é o território, mas o importante é a fertilidade que existe em cada um deles. Ou seja, quando o semeador saiu a semear, ele plantou em 4 territórios. A Bíblia diz que ele plantou no caminho. Sim. E veio fazer o quê? As aves e pegaram. Pegava. Plantou Pegava. em um outro território em que havia pedra. Pedra. Não fez o quê? Não frutificou. Não cresceu, Plantou em nasceu. outro território que havia espinho. Os espinhos fizeram o quê? Sufocaram. Só que ele plantou em um território que fez o quê? Que cresceu, Produziu. produziu fruto. Então o importante não é a semente, o importante é o quê? A fertilidade do território. É a terra, é o lugar. Obrigado. Não se trata de você colocar uma oferta na igreja. Se trata de ofertar no lugar. Caraca, você tá doido?